Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Espero que todos estejam bem nesta quarentena. Então, agora nós vamos estudar sobre umas orientações para aumentar a qualidade do projeto do nosso banco de dados. Então, nós vamos, nesta aula, aprender sobre, primeiro, algumas diretrizes informais para um bom projeto de banco de dados e depois umas diretrizes formais, que é chamada de forma normal ou também normalização de banco de dados, tá bom? Então vamos começar primeiro com a informal e depois com a formal, que aí nós vamos pegando no tranco, né, digamos assim. Começando com a parte mais motivadora e depois indo para a teoria. Mas é tranquilo, não vai ser cobrado a fundo, tá certo? Eu entendo a dificuldade de vocês até agora com o conteúdo já existente, então... mas vamos lá. Então, um projeto de banco de dados, informalmente, nós poderíamos elencar esses 4 critérios aqui para obter uma qualidade boa no nosso projeto relacional. Primeiro é garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema. 2. Reduzir a informação redundante. 3. Reduzir a ocorrência de valores null. E 4. Anular a possibilidade de tuplas falsas. Então vamos ver um por um. Primeiro, garantir a semântica dos atributos seja clara no esquema da relação é você ter nomes bem escolhidos, não é mesmo? Você tem que olhar para o conjunto de relações, por exemplo, esse do lado direito aqui, e os nomes dá para você entender do que se refere. Por exemplo, o funcionário tem lá fnome, nome do funcionário, CPF, né? Obviamente uma chave, cada pessoa só tem um CPF, data de nascimento, endereço, denúmero. Esse denúmero remete ao número do departamento, e aí também na tabela de departamento é o mesmo nome, né? Denúmero, então para não confundir. Que aí denúmero também se projeta em todos os lugares onde ele é utilizado. Aqui no caso ficou denum. Aí já vai uma escolha, né? De qualquer modo, precisa estar claro para quem está mexendo e para as outras pessoas também, né, envolvidas, o que cada atributo significa. Então, minimizar a possibilidade de ambiguidade de interpretações. Tá certo? Por exemplo, eu gostei muito desse CPF, data nasce, endereço e denúmero, porque não tem como se confundir isso aqui. Fnome eu já não sei se eu gostei tanto, né? Poderia simplesmente ser nome. Ou então primeiro nome, não sei, ou nome completo, para já dizer exatamente, né, o que é esse nome. Enfim, de qualquer modo, buscar sempre colocar os nomes nos atributos da maneira mais clara que você entender. Então aqui ele mostra um projeto de baixa qualidade, por exemplo. Ele mistura entidades distintas do mundo real. FuncDep, é como se fosse assim, misturando funcionário e departamento. Então nessa tabela aqui, suposta FuncDep, ele coloca os dados do funcionário, funcionário nome, CPF, data de nascimento, endereço, e aqui os dados do departamento. Tudo misturado, denúmero, denome, CPF gerente. Então aqui misturou muita coisa. Você não sabe nem o que é exatamente essa tabela se refere. Ela se refere à mistura de funcionário com departamento. É muito melhor você ter o quê? Uma tabela de funcionários e uma tabela de departamento, porque fica muito mais claro. Concordam comigo? É isso que ele quer dizer aqui. Então, diretriz número 2, reduzir informação redundante. Isso tem um efeito para a economia do espaço de armazenamento e, consequentemente, a eficiência do seu banco de dados. Então, por exemplo aqui, nessa tabela, a gente tem um problema de redundância, porque funcionário departamento, né? Aquela ideia lá de colocar o funcionário departamento, até o funcionário está tudo certo, ó. Desse lado esquerdo aqui até de número está tudo certo, os dados nunca se repetem porque cada um se refere a um funcionário, porém aqui começou a redundância. Por quê?
O denúmero já especifica qual departamento que a pessoa está ligada. E aqui fica repetindo denome e CPF gerente. Então, por exemplo, todo mundo que se refere ao departamento de número 5 vai ter isso aqui, pesquisa no denome e CPF gerente, que é o gerente desse departamento. Então, esses dados aqui são redundantes, você percebe? Você não precisava ter eles aqui repetindo tantas vezes. Se você tivesse uma outra tabela, você resolvia isso. Aqui é a mesma coisa, com funcionário e projeto. O nome do funcionário fica repetindo e a redundância também acontece aqui no nome do projeto e no local do projeto. Então, e além disso, né, dá mais problemas. Por exemplo, se ele apagasse essa tupla aqui do único funcionário que está alocado na matriz, você ia perder os dados referentes à matriz. Porque você pagou o funcionário e ele tinha os dados da matriz. Enfim, mostra como que essa modelagem não é boa. Mesmo aqui é a mesma coisa. Então aqui, ó, o que ele fez? Separou, criou uma tabela de departamento e outra de funcionário. E aí o denúmero aqui em funcionário é uma chave estrangeira que leva a denúmero da tabela departamento. Então aqui ficou reduziu a informação redundante. Vocês percebem que aqui está bem mais econômico de espaço, só tem 3 linhas em departamento, enquanto antes ocupava todas essas linhas aqui, essas informações. Muito bem. Então agora a regra número 3, reduzir ocorrência de valores nulos. Novamente leva a menor espaço de armazenamento, melhora o entendimento, porque valores nulos é sempre bom evitar porque você nunca entende o que exatamente ele quer dizer. Então, existe esse custo de você colocar valores nulos, né? Não estou dizendo que você não deva utilizar. Muitas vezes é melhor ter sim os valores nulos. Mas quando você puder evitar, é melhor evitar. Então, vamos lá. Então, nesse exemplo, ele tem aqui funcionário e deseja selecionar um atributo com a quantidade de escritórios individuais de cada funcionário. Aí ele diz assim, se apenas 15% dos funcionários têm escritórios individuais, há pouca justificativa para incluir um atributo número escritório na relação funcionário, porque muitos não têm escritório e aí vai ficar tudo nulo aqui. Em vez disso, uma relação funcionário-escritório, onde pega o CPF do funcionário e o número do escritório, pode ser criado para incluir tuplas apenas para funcionários com escritórios individuais. Então ele deixa o funcionário da maneira como está e cria uma outra tabela, funcionário-escritório. Essa é a solução. Então não colocar atributos que os valores podem ser nulo com frequência. Quarta diretriz. Anular a possibilidade de gerar tuplas falsas. Tuplas falsas são tuplas adicionais que são criadas a partir de procedimentos de recuperação de informação mal sucedidos. Então, quando a gente faz a query, a consulta SQL, acaba gerando tuplas adicionais que são falsas, entendeu? Então, o que a gente quer aqui? Por exemplo, sabe-se que funcionário do projeto é ruim. Imagina que a gente já mostrou antes, né? Imagina que alguém tentou melhorar o projeto criando 2 relações para funcionário local e funcionário projeto. Tá. Aí ele tenta assim, se entrarmos a operação junção natural em funcionário projeto e funcionário local, o estado produz muito mais tuplas que o conjunto original, porque começa a repetir. Produto X batendo com cada lugar de projeto e assim por diante. Então, a regra dele é projetos e relações podem ser unidos com condições de igualdade sobre os atributos que são pares relacionados de chave estrangeira e chave primária, de modo que nenhuma tupla falsa será gerada. Evite relações com atributos correspondentes não sejam combinações chave estrangeira e chave primária, pois a junção sobre tais atributos pode produzir tuplas falsas. Como aqui ele tentou juntar através de local,
entendeu? E aí gerou um monte de tupla falsa na consulta. Então, junção através de local é ruim, foi ruim, porque não utilizou chave estrangeira e chave primária, né? Local é um simples atributo, olha só. Aqui ele é parte de uma chave primária, mas aqui ele é um atributo, né? Então não convém fazer junções que não utilizam chave primária e chave estrangeira. Essa é a regrinha informal aqui. Bom, agora a gente vai para as regras formais, ou também chamadas de dependências funcionais. Então esse é um assunto meio complicado e existe bastante teoria, mas nós vamos ver de maneira simples, né, com exemplos e de maneira a dar a intuição do que se trata, de maneira a entendermos qual é a ideia por detrás, tá certo? Eu não vou adentrar em toda a extensão de teoria e teoremas e provas de dependência funcional, porque é um assunto meio pesado. E para quem quiser buscar mais, eu vou deixar um link no AVA, que pode consultar lá para entender assim a teoria de modo mais profundo. Mas vamos aqui utilizá-lo de modo prático, não é mesmo? E também o que vai cair na prova vão ser perguntas mais simples, né? Perguntas mais práticas da utilização dessas dependências funcionais, da normalização no nosso banco de dados. Então tá, bom, o que é a dependência funcional? Primeiro eu preciso falar sobre isso para depois explicar as formas normais. Uma dependência funcional é uma restrição que existe no banco de dados. Que restrição que é essa? Bom, nós indicamos essa assim, dependência funcional x leva a y, desta forma, né? X setinha para y, e isso significa que esse conjunto de atributos leva a este aqui. O que isso quer dizer exatamente? Olha só, você tem qualquer tuplas numa relação, essa T1 e T2, e se você tem esse atributo igual, ou esse conjunto de atributos x igual, em duas tuplas, então necessariamente o conjunto ou o atributo y também serão igual nessas duas tuplas. Isso quer dizer que essa restrição, né, essa dependência funcional pode ser lidada da seguinte maneira: x leva a y, ou também pode ser falado, é a mesma coisa equivalente, x determina funcionalmente y, tá certo? O que quer dizer assim, que se você tiver esses valores iguais em x, você vai ter esses valores iguais em y. Vamos ver exemplos. Por exemplo, temos aqui a tabela cliente, tem ID, CPF, nome, primeiro nome e último nome. Tem várias dependências funcionais aqui. Veja, o ID é uma chave primária única para cada tupla. O CPF é uma chave candidata, também é única para cada tupla, afinal de contas cada pessoa só tem um CPF. Cada cliente, aqui no caso, só tem um CPF. Então, você tem várias dependências funcionais. ID leva a CPF, porque toda vez que uma tupla tem um ID, o CPF também vai ser igual. Não é verdade? Afinal de contas é inclusive único. Então ID leva a primeiro nome, ID leva a último nome. E ID leva a todo esse conjunto aqui também. Afinal de contas, ele é a chave primária. A chave primária sempre vai levar a todo o resto do conjunto. Agora, o CPF, ele também, por ser uma chave candidata, ele também vai funcionar levando a todo o conjunto de dados. Tá certo? Agora, o que mais nós gostaríamos de estabelecer? Por exemplo, você pode dizer que o que não seria uma dependência funcional ou uma dependência funcional que não é válida. Por exemplo, pnome leva um nome? Sim ou não? O que vocês acham? Isso aqui eu estou perguntando significa o quê? Toda vez que tiver um pnome de certo valor, eu vou ter um nome de outro valor? A resposta é não. Por quê? Porque você não é em relação somente aos dados que estão aqui, mas todos os dados que poderão ser inseridos.
em cliente. É possível sim que você tenha essa Cláudia aqui, ó, que o último nome é Fernandes, mas que você tenha depois, mais tarde, uma outra Cláudia, que seja adicionada no banco de dados, e que o último nome seja Silva. Concorda comigo? Isso é perfeitamente possível. Então, isso aqui não é verdadeiro. E é verdade que o nome leva prenome? Também não é verdadeiro, porque você tem aqui esses aqui que levam, né, a esses nomes primeiros aqui. Porém, você pode ter um caso onde teria uma outra Junqueira aqui e que também se chamaria, né, sei lá, Pablo Junqueira, certo? Inclusive aqui já tenho duas Cláudias. Então, essa Cláudia leva a Fernandes, essa Cláudia leva a Junqueira. Então, por isso que já está até mostrando que não tem como isso. E o contrário também não é verdade. Nem sempre um sobrenome vai te levar ao primeiro nome de forma com unicidade, certo? Com certeza. E também nós poderíamos fazer outros testes aqui. Por exemplo, será que primeiro nome leva a CPF? Também não, né? Essa Cláudia leva esse CPF aqui, essa Cláudia leva outro CPF. E o nome? Também não. Por exemplo, tem duas Junqueiras. Tá certo? Então, as únicas dependências funcionais são essas que estão aqui. A partir de ID e CPF. Bom, vamos ver outros exemplos. Considere o seguinte esquema de baixa qualidade. Funcionário e departamento. É uma tabela mista com funcionários e departamento. Então, eu tenho aqui funcionários, os dados deles, de número e aí de nome e de gerente. Dados dos departamentos. Veja, o CPF vai levar a todos esses dados aqui. FNOME, data de nascimento, endereço e de número. Tem uma relação de dependência funcional aqui. Todos esses dados dependem funcionalmente de CPF. Por quê? Estabelecido o CPF, você já sabe todos esses dados aqui, que são dados pessoais, individuais da pessoa. E estabelecendo o de número, você já sabe obrigatoriamente também qual é o departamento de nome e o CPF gerente. Então aqui a gente já vê assim que não está muito bom, porque o bom é quando você tem só dependências funcionais a partir das chaves candidatas e chave primária. Aqui também é a mesma coisa, tem uns certos problemas. Então vamos ver mais um exemplo de dependência funcional. Por exemplo, que se tem tabela de ensina, professor, disciplina e texto. Aí ele pergunta, será que professor determina a disciplina? Professor, perceba, tem esse Silva aqui que está dando duas disciplinas diferentes. Então não tem como professor induzir disciplina, certo? A partir da análise ensina e assumindo que ele está em estado válido, podemos dizer que dependência funcional professor de disciplina não foi estabelecida pelo esquema ensina, porque o Silva dá instituto de dados e o Silva também dá gerenciamento de dados. Então não é verdade que toda vez que a gente tem o mesmo valor para professor, a gente tem também o mesmo valor para disciplina. A dependência funcional texto-disciplina é possível no esquema, mas não há como confirmar que ela foi estabelecida para o esquema. Por exemplo, esse texto é o livro texto, né? Então, aqui tem o nome do autor do livro e ele está ligado a... No caso, olhando aqui, é realmente único. Um para cada é diferente. Porém, não temos certeza. Apenas se o projetista do banco de dados tivesse absolutamente certeza que um livro texto é utilizado sempre em diferentes disciplinas, sempre para somente uma disciplina, aí sim a gente teria como confirmar essa dependência funcional aqui, que texto leva a disciplina, tá certo? Nunca haveria, por exemplo, duas disciplinas diferentes que utilizam o livro texto Bartram. Agora vamos à normalização. Bom, agora que a gente já entendeu o que é dependência funcional, a gente vai poder explicar as regras, né, as formas normais. Bom, resumidamente, a maioria dos projetos relacionais assumem duas técnicas, né? Primeiro realiza o esquema conceitual, como entidade de relacionamento, e mapeia depois o conceito conceitual para um conjunto de relações. E depois projeta as relações com base no conhecimento externo derivado de uma implementação de arquivos,
Quer dizer, isso aqui é uma opção e essa é outra, né? De qualquer modo, independente da técnica utilizada, é útil avaliar a virtude das relações e decompô-la ainda mais, conforme a necessidade, para obter formas normais mais altas, usando essa teoria de normalização. Então, o que nós vamos aprender aqui é como decompor as relações de modo que satisfaçam certas condições. Então, primeira forma normal. Uma relação está na primeira forma normal se não possui atributos multivalorados e não possui atributos compostos. Por exemplo, esse departamento aqui tem esse D local. Esse D local está sendo tanto a região quanto a cidade. Então está bem confuso aqui, olha só. A pesquisa está Santo André, Itu e São Paulo. Quer dizer, tem 3 cidades. Isso significa que está sendo um atributo composto, não pode. Então, não está na primeira forma normal, esta tabela de departamento. Então vamos ver as alternativas para colocar essa relação na primeira forma normal. Primeira forma é remover o atributo de local e colocá-la numa relação separada, chamada, por exemplo, localização DEP, onde você mantém a tabela de departamento sem esse D local e cria essa tabela localização DEP, onde vai ter o D número, né, como chave estrangeira, ligando ao departamento, e D local, que é o local. Então, isso aqui está correto na primeira forma normal. Outra alternativa. Se o número máximo de valores for conhecido, você pode criar novos atributos. Por exemplo, se você tem que no máximo são 3 locais, você pode colocar D local 1, D local 2 e D local 3 aqui. Qual que é o ruim disso? Muitos valores nulos. A consulta torna esse mais difícil a trabalhar com esses atributos. Por exemplo, como que eu faria uma consulta para listar os departamentos que tem Santo André como um de seus locais nesse projeto? Você teria que perguntar tanto para esse atributo D local 1, D local 2 e D local 3. Ele poderia estar em 3 lugares. Bom, quando a relação possui relações alinhadas, por exemplo, atributos multivalorados que também sejam compostos, como que a gente vai trabalhar isso? Aqui você tem função projeto, onde tem CPF e o funcionário, né? Aqui tem funcionário e o projeto, e aí tem dados do projeto aqui. Projeto número e horas. E pior, isso aqui é multivalorado, ou seja, cada pessoa pode trabalhar em mais de um projeto, então repete toda a tupla, né? Aqui CPF, fulano, fulano, projeto 1, número de horas. Fulano, projeto 1, número 1 e número de horas, né? Quer dizer, você está com um problema aqui. Você tem atributos multivalorados. Como você vai modelar isso? É que nem o telefone que a gente trabalhou lá. Você deixa a tabela original só aqueles valores e cria uma outra com a chave estrangeira, né, no caso CPF, e a outra chave, que é o projeto, número do projeto, e a quantidade de horas, né? Isso aqui aconteceu porque é como se fosse uma relação NN, que ele acabou juntando tudo numa tabela só. Aí tem que decompor dessa maneira. Deixa o funcionário em um lado, né, e o projeto outro. E depois cria essa tabela com chaves estrangeiras de ambos com o número de horas, que aí sim, esse número de horas aqui é como se fosse um atributo da relação, né, do relacionamento no modelo de entidade de relacionamento, porque o número de horas varia para cada funcionário e para cada projeto, para cada par de funcionário e projeto. Então, aqui ele dá esse exemplo, né, funcionário, ele mantém aqui só os funcionários, através dessa primeira tabela, e a segunda tabela ele coloca o CPF, projeto número e o número de horas. Isso aqui já vai estar correto na segunda forma normal. Na primeira forma normal, perdão. Agora vamos estudar a segunda forma normal. Vamos utilizar o conceito de atributo primo. O que é um atributo primo? É se ele faz parte de alguma chave candidata. Senão ele é não primo. Por exemplo, CPF é primo, porque
tem a chave primária, que aqui no caso é CPF e o número do projeto. Então o número do projeto também é primo, porque faz parte dessa chave, e horas é não primo, porque não faz parte de nenhuma chave. Então, além disso, vamos a um outro conceito rapidinho, dependência funcional total. Você tem a dependência funcional total de x para y se você remove algum valor de x e ela já não vale mais. Por exemplo, CPF e projeto número para horas é uma dependência funcional total. Por quê? Se você remove CPF, você já não tem mais como estabelecer a relação. Quer dizer, não é por causa de um projeto, o número do projeto que ele te leva a horas. O número do projeto sozinho não te leva a horas. CPF sozinho também não te leva ao número de horas. Você só pode, com um conjunto de CPF e projeto número, levar o número de horas. Afinal de contas, a hora depende tanto do projeto quanto do funcionário. E você tem variadas horas para cada funcionário em cada projeto. Então, isso aqui é uma dependência funcional total, tá certo? Então, a dependência funcional total é aquela dependência que se você tirar algum valor ali da chavezinha, já não funciona. Então, ó, é uma dependência funcional parcial, pois dependência funcional parcial é ao contrário, né? Se você tirar alguma coisa, ainda funciona, tá bom? Por exemplo, funcionário projeto. CPF e projeto número leva FNOME. É funcionário parcial, porque só CPF já leva FNOME. Então, quando você tem CPF mais o projeto número, ele também te leva ao nome do funcionário? Sim. Mas se você tiver só o CPF, já funciona. Então, é uma dependência funcional parcial. É o contrário, né, da dependência funcional total, onde você não pode tirar nada. Aqui você pode tirar e ela vai continuar valendo. Então, agora que a gente entendeu isso aí, a gente vai entender se uma relação está na segunda forma normal. Ela está na segunda forma normal se e somente se todo atributo não primo não depende parcialmente de qualquer chave em R. Ou seja, você olhando para os atributos não primos, aqui no caso a gente tem horas, FNOME, projeto local, ele não depende parcialmente de qualquer chave. Ou seja, não tem, se você tirar um deles, já não vai estabelecer a relação de dependência funcional. Então, qualquer uma aqui que a gente pode verificar. Primeiro, olha só, essa dependência funcional 1 aqui. CPF leva horas. CPF e projeto número leva horas, certo? Então é como se ele fizesse assim. CPF, projeto número, leva a horas. Essa é uma dependência parcial? Não, ela é total. Por quê? Se você tira o CPF, você já não tem como estabelecer quais são as horas. Só com o número do projeto. Se você tira o número do projeto, você já não tem como saber quais são as horas que aquele funcionário trabalha naquele projeto. Só com o CPF. Você precisa saber qual o CPF e também qual é o projeto. Então não dá. Então isso aqui, no caso, não é parcial. Certo? É total. Então, agora a gente vê os outros atributos não primos. Então, FNOME, por exemplo. FNOME, ele vai depender, é o nome do funcionário. A gente sabe que o nome do funcionário vai depender do CPF. Porém, será que ele depende do projeto número? Não, né? A gente tem que, por exemplo, isso aqui é verdadeiro, certo? Esse conjunto leva a esse. Porém, se você tirar o projeto número, também vai valer, certo?
Porque só com o CPF você já sabe o nome do funcionário. Então é isso que ele está falando. Aqui não está na segunda forma normal. Devido a esse atributo fnome, ele pode vir apenas do CPF. Ele não precisa vir do conjunto de 2 dessa chave aqui. A chave da nossa relação é CPF e projeto número. Porém, só com o CPF eu já posso obter o nome do funcionário. Assim como o nome do projeto e o projeto local. Só com o número do projeto, prognúmero, eu já posso obter essas duas atributos aqui. Essa relação é verdadeira. Então, nós temos esses 3 atributos primos que dependem parcialmente da chave. Por isso não está na segunda forma normal. Como nós vamos arrumar? É o seguinte, aqui essa tabela está errada e está errada na segunda forma normal, porque você vê, você fica repetindo, né? Você já tem o CPF, você não precisa colocar o nome do cara aqui. O CPF já te dá o nome se você tiver uma outra tabela de CPF com o nome das pessoas. Projeto número também. O número do projeto já vai te dar qual o nome do projeto, o local do projeto. Você não precisava ter esses dados aqui. Então é melhor você decompor a coisa, né? Então fica 3 tabelas aqui embaixo. CPF, projeto número que leva horas, porque aí sim, horas é um atributo não primo que depende totalmente dessa chave aqui, desse par. Quer dizer, você só consegue estabelecer horas se você tiver esse par. E o fnome que é estabelecido por CPF na segunda tabela. E na terceira tabela o projeto local e o projeto nome que é estabelecido pelo número do projeto. Aí sim você está na primeira forma normal e na segunda forma normal. Então perceba que a segunda forma normal é esse desmembramento de coisas redundantes. Entendeu? Você desmembra para tornar a coisa sem redundância. Agora vamos para a terceira forma normal, que utiliza um conceito de dependência funcional transitiva. Nada mais é do que o seguinte. A relação de dependência funcional transitiva é assim, x leva a y, se x leva a z e z leva a y. Tá certo? Então é como se fosse um caminho, né? Um caminho mais longo. Então, por exemplo, CPF leva a CPF gerente. Por quê? É porque CPF, aqui no caso dessa tabela, leva ao número do departamento. E cada departamento tem um gerente, ou seja, o D número leva a CPF gerente. Logo, então, podemos dizer que para cada CPF nós teremos exatamente um CPF gerente. Ou seja, base numa pessoa, você sabe exatamente quem é o chefe dele, né? O gerente dele. Nada mais é do que uma extensão das anteriores, certo? Então, uma relação está na terceira forma normal, se está na segunda. E além disso, nenhum atributo é transitivamente, né? Não primo, é transitivamente dependente da chave primária. Então vamos lá. Em outras palavras, né? Tem outras formas de você ver isso aqui, né? Mas você olhando aqui então para os atributos, você vê que aquela tabela problemática, né? Sempre funcionário de departamento, ó. CPF leva todos esses dados, que leva a D número, e D número leva a D nome e CPF gerente. Bom, não existe dependência parcial sobre uma chave, uma vez que aqui nesse caso ele está colocando a chave somente como o CPF. Então, não existe dependência parcial. Porém, não está na terceira forma normal, porque existe dependência transitiva de CPF gerente em CPF por meio de D número, ou seja, né, CPF leva a D número, que leva a CPF gerente. Ou seja, é como se fosse assim, não tem por que você ter CPF gerente e D nome aqui. Porque se esse aqui já te leva ao D número, esses aqui então estão só repetindo. E de fato, quando a gente preenche essa tabela, a gente vê que repete os departamentos. Deixa eu ver se tem lá em cima. Eu acho que tem até lá em cima, pra gente lembrar. Aqui. Lembra?
Ó, fica denúmero aqui, funcdep, denúmero, denome e CPF gerente, fica tudo repetindo. Departamento 5, pesquisas, departamento 5, pesquisa, e repete esses dados, nossa, muitas vezes. Então o que tem que fazer é separar. Porque esses dados aqui, denome e CPF gerente, estão dependendo transitivamente de CPF através de denúmero. Então existe essa dependência transitiva. E então a terceira norma formal fala que não pode ter isso. Você só pode ter a dependência direta, ou seja, denúmero depende de CPF, beleza. Mas denome não pode depender de denúmero, que denúmero depende de CPF, porque senão vai ficar essas informações redundantes. Então, voltando lá. Então não está na terceira forma normal. Como que nós podemos fazer para ajeitar ela? Essa tabela a gente deixa aqui uma com o nome dos dados do CPF do funcionário e o denúmero, e depois a outra com o denúmero, nome do departamento, CPF gerente. Nada mais é do que decompor ela, separando o departamento de funcionário. Aí sim ela está nas três formas normais. Bom, então esse aqui é um resumo, tá certo? Bom para estudar para a prova, né? Revisar para a prova. E aqui então nas conclusões, né? É preciso assegurar cada atributo apareça pelo menos uma relação dentro da decomposição. E é uma meta ter cada uma das relações na terceira forma normal. É desejável preservar as dependências funcionais na decomposição. É interessante, né? Então você ter as tabelas grandes, porém respeitando as formas normais, né? Você ter todas as dependências, ter todas a sua tabela, não tem porque se você seguir à risca muito a normalização, você pode acabar criando muitas tabelas, mas aí você tem que ver também até onde isso é útil, porque existem alguns casos que você pode respeitar a forma normal, mas é ruim. Por exemplo, se você tiver, imagina que você tem uma tabela onde CPF e nome da pessoa. Aí você cria outra tabela CPF, telefone. Aí você cria outra tabela CPF, cidade. Você cria outra tabela CPF, hobby. Você cria outra tabela CPF, de número, nome do departamento. Isso aqui está correto, gente. Sabia? Pelas formas normais. Está ótimo pelas formas normais. Porém, pelo âmbito do nosso informal, vamos dizer assim, de modelagem, está horrível, né? Porque você está com 5 tabelas, enquanto você poderia juntar essas coisas, né? Pelo menos eu acho que se você juntasse isso aqui, estaria bom. Assim como o denúmero. E aí o resto você vê. Isso aqui depende se é composto ou não, né? Multivalorado. Se fosse só um hobby, também poderia juntar aqui. Se fosse só um telefone, também poderia juntar aqui. Se fosse, por exemplo, um telefone celular e um telefone móvel, sempre, só isso. Às vezes compensa, sabe? Você simplesmente deixar aqui. Ao invés de modelar o telefone como uma tabela, né? Um atributo realmente multivalorado ilimitado para registrar quantos telefones quiser, talvez vale mais a pena modelar dessa forma e deixar o telefone móvel como nulo, se a pessoa não tiver, ou fixo como nulo, se a pessoa não tiver. Ao invés de fazer, né, por exemplo, uma modelagem da seguinte forma, com duas tabelas, né? CPF e telefone. Onde esses dois seriam a chave dessa segunda tabela e esse aqui os dados da primeira tabela. Às vezes é preferível esse aqui. Tudo é questão de bom senso. Ou seja, quantas vezes será que a gente vai ter atributos nulos nessas colunas aqui?
na aplicação que eu estou utilizando, as pessoas vão normalmente colocar informações de telefones ou não? Isso é importante saber. E aí você vai determinar como vai ser a sua modelagem. Então tem vários pontos importantes, não é mesmo? Então essas formas normais nos auxiliam a projetar um bom banco de dados. Então, como nós vimos aqui, por exemplo, essa modelagem de funcionário e departamento junto é horrível, né? Não tem, então é muito melhor separar, né? Assim como também existem outros momentos aqui, essa do projeto, né? Funcionário e projeto na mesma tabela também não tem vantagens, né? Então vamos, com isso nós concluímos normalização. E tem mais nesse exercício aqui, eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá certo? E fica de estudo para a prova. Então aqui embaixo tem o gabarito, né? Explicando a dependência de forma normal, primeira forma normal, segunda forma normal. A quarta não precisa não focar, tá certo? Porque a gente não verificamos nessa aula. Então é isso, fica os exercícios. Lembrando, a questão das formas normais vai cair de forma mais teórica, de forma mais simples, nada muito além do que, por exemplo, mostra esse exercício aqui. Tá certo? Obrigado, turma, e até a próxima.